sejam muito bem-vindos ao Carta Mágica. E depois da abertura da caixa trago-vos o quê? O Como Jogar do Q-Birds, um jogo editado em português pela Maldito Games, recomendado para maiores de 8 anos, para 2 a 5 jogadores, onde tu, como jogador, irás ajudar os passarinhos a encontrar o caminho de volta ao seu ninho. Aqui então, o teu objetivo final é ser o primeiro jogador a reunir na tua área de pontuação 7 espécies diferentes de passarinhos, ou então 2 espécies com pelo menos 3 pássaros idênticos em cada um. Estão curiosos? Não saiam daí! Vamos começar com a preparação do jogo. Aleatoriamente, um jogador vai baralhar estas 110 cartas de pássaros e vai posteriormente formar 4 filas de 3 cartas com as cartas viradas para cima, da seguinte forma. Nesta fase, aquilo que vocês têm de ter atenção é que nenhuma das filas podem ter pássaros repetidos, ou seja... Muito bem, e cá está, temos aqui 2 pássaros iguais. Quando acontece isto na preparação do jogo, automaticamente a carta igual é descartada e vocês continuam a tirar cartas até ter 3 pássaros diferentes nas filas. Cá está, 3 pássaros diferentes, completamos a primeira fila e continuávamos, tal como eu, aqui a retirar cartas até preencher as 4 filas. E tínhamos algo desta forma. 4 filas, 3 cartas em cada fila e todos os pássaros de cada fila são diferentes. Tudo bate certo conforme as regras. Ok, fase seguinte. Vamos baralhar o resto das cartas para podermos continuar a preparação. Muito bem, cartas baralhadas e vamos então à fase seguinte, que é o quê? Distribuir 8 cartas para cada jogador. Para além disto falta o quê? Falta dar uma carta a cada jogador que fica voltada para cima, que é a indicação então da carta que já tem na sua coleção. O resto do baralho fica aqui ao lado do jogo e posteriormente será criada uma pilha de descarte que vai sendo colocada ao lado do baralho. Para perceberem as cartas dos pássaros, temos aqui 8 espécies de pássaros, eu já vos vou mostrar quais são. Quais são as características das cartas? Tem aqui no canto inferior esquerdo, mostra então o número. Ali no cantinho mostra o número de cartas que tem de cada espécie. Neste caso temos 17 cartas deste tipo de passarinho. O resto das características eu explico-vos mais à frente. E qual é o objetivo do jogo? Ter 7 espécies diferentes na vossa coleção. Temos 8 espécies no jogo. O objetivo será ter 7 espécies diferentes na vossa coleção. Ou então ter 2 espécies diferentes com 3 pássaros em cada uma, ou seja, vamos supor que temos aqui este passarinho e aqui o objetivo seria ter 3 cartas iguais e um outro com 3 cartas iguais. Temos 2 hipóteses então de ganhar o jogo, 7 espécies diferentes ou 2 espécies com 3 cartas em cada uma delas. Como resumo do jogo, este jogo joga-se então em rondas sucessivas. No início de cada ronda, cada jogador começa então com as 8 cartas na mão. A ronda continua até que um jogador fique sem cartas na mão, começando pelo jogador que distribui as cartas e seguindo então no sentido horário. Cada jogador faz o seu turno completo antes de passar ao jogador seguinte. No seu turno, um jogador coloca uma ou mais cartas da sua mão numa das filas ao centro da mesa, e já lá vamos, para apanhar outras cartas e colocá-las na sua mão. Depois pode completar um bando para adicionar pássaros à sua coleção. Os jogadores continuam a jogar por turnos até que termine uma ronda ou até que um jogador ganhe o jogo. E já lá vamos então por partes para perceber o turno de cada jogador. No seu turno, o jogador pode escolher um ou mais pássaros da mesma espécie da sua mão e depois pode completar um bando. Então vamos por partes. Primeiro, é obrigatório jogar pássaros. Obrigatório também é serem da mesma espécie, ou seja, olhando para as minhas cartas, vamos lá perceber o que é que isto significa. Reparem que eu tenho um mocho, tenho 2 tucanos, cá está, e tenho 5
destes passarinhos mais pequeninos e mais vulgares, ok? O que é que eu posso fazer? Em primeiro lugar, eu só posso escolher uma destas espécies para colocar na mesa e já lá vamos. Depois disso, a espécie que eu escolher, eu tenho que colocar todas as cartas da mesma espécie na mesa. Não posso deixar nenhuma na minha mão. Posto isto, eu tenho que colocar essas mesmas cartas do lado esquerdo ou do lado direito das filas, ok? E então qual é a regra? Imaginem, e eu vou fazer uma jogada e é mais fácil para vocês perceberem. Eu quero, por exemplo, jogar os meus tucanos, ok? Onde é que eu posso pôr os meus tucanos? Em qualquer fila, à esquerda ou à direita, e agora vai depender das cartas que vocês querem colocar na vossa mão. Porquê? Então significa que as cartas que vocês vão colocar no sítio onde as vão colocar, poderá dar-vos então novas cartas. Imaginem, se resolver colocar os tucanos deste lado da fila, como tenho um tucano deste lado, significa que eu posso recolher as cartas que estão entre os tucanos, ok? Ou seja, estas cartas iriam para a minha mão e já iríamos de seguida, ok? Eu posso também, por exemplo, colocar os tucanos nesta fila e retiraria o patinho para mim. Podia colocar nesta fila e o que é que aconteceria aqui? Eu não conseguia recolher qualquer carta, porque não há qualquer carta entre os tucanos, mas podia ter colocado deste lado e então recolheria estas duas cartas e podia ter colocado perfeitamente na primeira fila. O que é que acontecia? Não recolheria absolutamente carta nenhuma destas, porque não tenho, mais uma vez, nenhum pássaro igual aos meus, nem nenhuma carta entre elas, por isso não daria qualquer hipótese de eu recolher cartas. O mesmo aconteceria aqui, se colocasse ao lado do outro tucano. Pronto, o que é que acontece então? Primeira regra, se vocês colocarem pássaros que já existem nessa mesma fila, que é como este o caso, vocês recolhem então as cartas que estão entre as cartas que acabaram de colocar, que são iguais, e ficam na vossa mão, ok? Aqui o que é que aconteceria então? Os tucanos juntam-se, era indiferente se era para a esquerda ou para a direita, e agora vocês têm que repor nova carta até ficarem com duas espécies diferentes na mesma fila. Vamos tentar? Ok, funcionou bem. Temos dois tipos de espécie diferentes na mesma fila e terminávamos aí. Se por acaso saísse um novo tucano, continuariam a retirar cartas até sair um pássaro diferente, ok? Independentemente do tamanho da fila, vocês continuam a tirar cartas até ficar com duas espécies diferentes. Segunda opção, imaginem que não era possível então, ou vocês não queriam até recolher cartas e tinham colocado os vossos dois tucanos, por exemplo, na primeira fila, ou então, como eu vos tinha dito, aqui ao lado do tucano, ou deste lado, que não conseguiriam então recolher qualquer carta que estava colocada na mesa. Tem a possibilidade, e não é obrigatório, tem a possibilidade de, neste caso, tirarem duas cartas do baralho e colocarem na vossa mão, ok? É uma possibilidade, vocês não são obrigados e, por vezes, por estratégia, podem não querer mesmo retirar cartas do baralho. Recapitulando, vamos voltar a pôr as cartas onde estavam. E o que é que eu fiz então? Neste caso, eu tinha dois tucanos na minha mão, resolvi colocá-los nesta fila, retirei as cartas que ficavam entre os dois pássaros iguais, vieram para a minha mão, coloquei na fila os tucanos que são todos iguais, retirei do baralho uma carta para ficar com duas espécies diferentes, onde podia acontecer de retirar várias cartas até ficar com duas espécies de pássaros diferentes. Terminei a minha parte do turno, tenho uma segunda parte opcional. E qual é essa opcional? É completar um bando. O que é que isto significa então? Vamos à segunda característica das vossas cartas. Olhando ali para a carta, vocês têm ali em cima, neste caso, um 6 e um 9. Significa o 6 que é o número de bando mais pequeno, o 9 é o número de bando maior, ok? O da esquerda é sempre o mais pequeno, o da direita é sempre o maior. Então, o que é que acontece aqui?
Para vocês formarem bandos, significa que, por exemplo, neste caso deste passarinho, um passarinho mais comum que existe 20 cartas no baralho, vocês precisariam de ter 6 cartas iguais. Vamos ver se eu tenho essa possibilidade. 3, 4, 5, 6 cartas iguais. Cá está. Para vos mostrar, eu tenho 6 cartas iguais deste mesmo passarinho. Eu neste meu turno podia então optar por criar um bando de pássaros. No caso de vocês completarem um bando pequenino de pássaros, o que é que acontece então no vosso jogo? Completaram muito bem, vão ficar com uma carta na vossa coleção e cá está, vocês já têm a primeira carta que têm automaticamente na vossa coleção, vão juntar aqui mais este passarinho. As restantes vão para a pilha de descarte automaticamente. Imaginem que vocês são um bocadinho mais ambiciosos e preferem esperar para ter na mão as 9 cartas iguais e formar então o bando maior. Nesse caso, o que alteraria é que do bando que vocês têm na mão, ficariam com 2 cartas desse mesmo bando e o resto iria para a pilha de descarte. A diferença entre o bando pequeno e o bando maior é essa mesmo. Significa que quando vocês fazem o bando pequeno ficam com uma carta na vossa coleção, quando fazem o bando grande ficam com 2 cartas na vossa coleção. Claro que isto vai variando, por exemplo, o pato, que é um bocadinho mais raro, para fazer um bando pequeno só precisam de 4 cartas, para fazer um bando grande só precisam de 6. E no jogo existem as tais 8 espécies que vos falei, e quais são elas? Temos o papagaio, o mocho, estas duas que já estavam na minha mão, o pato que já estava na minha coleção, este passarinho mais vulgar, este também ele mais vulgar, temos ainda o tucano, temos o flamingo e por último temos este passarinho com tons de azul. Ou seja, nós temos estas 8 espécies e vocês precisam de formar então 7 espécies diferentes, uma carta de cada uma, ou então, como eu vos disse, um trio de 2 espécies. Ok, esta parte do bando não era obrigatória, vocês podem até ter na vossa mão o conjunto de cartas que pretendem posteriormente fazer o bando, ou então estar à espera de cartas para fazer o bando maior, mas mesmo que as tenham na mão, não é obrigatório fazer o bando. Fazem quando bem entenderem. Já sabem é que só quando fizerem o vosso bando é que transferem passarinhos aqui para a vossa coleção. Há aqui um senão que é importante vocês terem atenção para não manter as cartas muito tempo na vossa mão, porque os outros jogadores podem estar atentos. Porquê? Porque o fim da ronda dá-se quando o jogador não tiver cartas na mão. O que é que acontece? Todos os outros jogadores vão ter que descartar todas as suas cartas, por isso, nesse momento, as cartas que tu podes estar a juntar para fazer um bando, podes perdê-las mesmo nesse momento, mesmo antes de criares o teu bando. Por isso, tenha atenção, tenha esse senão. A ronda termina sempre que um jogador ficar sem cartas na mão. Nesse momento, as cartas que estão ao centro e as vossas coleções mantêm-se onde estão. O que é que se procede então de seguida? O jogador que acabou a ronda distribui 8 novas cartas do baralho de roubo a cada jogador, ok? E se o baralho se esgotar, baralha novamente as cartas que já estão descartadas para formar um novo baralho. E então daí retiram desse novo baralho. O jogador que acaba de distribuir, aquele que provocou no fundo o final da ronda, é o primeiro nesta ronda e joga novamente. Por isso tem aqui uma vantagem extra. O fim da partida dá-se, tal como vos disse, quando houver 7 coleções de espécies diferentes na vossa coleção, ou então 2 espécies com pelo menos 3 pássaros em cada uma. A ronda e a partida terminam imediatamente. Outra situação em que dita o final do jogo é também quando é impossível distribuir 8 cartas a cada um dos jogadores, mesmo depois de baralhar ou descartar para formar um novo baralho de roubo. Nesse caso, o jogador com o maior número de cartas de pássaro na sua coleção ganha a partida. Em caso de empate, os jogadores partilham a vitória. E assim termina o jogo. Tenho, neste momento, uma das hipóteses para ganhar o jogo
2 grupos com 3 cartas de 2 espécies diferentes e terminava o jogo. O jogo ia se desenrolando e ia criando aqui uma quantidade enorme de pássaros espalhados aqui pelos campos. Sempre cá está com 2 tipos de pássaros, 2 espécies de pássaros em cada fila, e assim se ia desenrolando até chegarmos ao vencedor. E pronto, malta, chegamos ao final de mais um vídeo como jogar, desta vez do Qbert, um jogo editado e distribuído em Portugal pela Maldito Games. Se gostaram do vídeo, se vos foi útil, deixem aí os vossos likes no vídeo, sigam Carta Mágica nas redes sociais e no YouTube, e vão dando aí os vossos comentários para que Carta Mágica possa crescer. Obrigada, malta, e até à próxima!